Sejam bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião desse fim de semana, 6 a 12 de maio, nós estaremos estudando o artigo 9 da revista Sentinela. E como de costume, neste vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas-chave que podemos estar comentando nesse estudo. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. O estudo 9 tem o tema Você está pronto para se dedicar a Jeová? Tem como base o texto do Salmo 116, 12. Como vou retribuir a Jeová todo o bem que me tem feito? Qual vai ser o objetivo ou o que vamos ver nesse estudo? Este estudo vai ajudar você a ter uma forte amizade com Jeová a ponto de querer se dedicar a Jeová e se batizar. Pergunta dos parágrafos 1 e 2. O que uma pessoa precisa fazer antes de se batizar? A pessoa precisa se dedicar a Jeová. Portanto, neste estudo, vamos entender o que essa dedicação significa. Também vamos ver por que não precisamos ter medo de se dedicar a Jeová e nos batizar quando estivermos prontos para isso. Primeiro subtítulo do estudo: O que é dedicação? Parágrafo 3. Dê alguns exemplos da Bíblia de pessoas que eram dedicadas a Jeová. Na Bíblia, dedicação significa separar algo para um objetivo sagrado. Por exemplo, Arão usava o sinal sagrado de dedicação, uma lâmina brilhante de ouro na frente do turbante dele. Essa lâmina de ouro indicava que ele servia especialmente como sumo sacerdote de Israel. Outro exemplo é dos nazireus, que no caso eram dedicados a Jeová de uma maneira especial. A palavra nazireu vem da palavra hebraica nazir, que significa dedicado ou separado. Então eles tinham que seguir algumas restrições que estavam na lei mosaica. Muito bem, parágrafo 4, duas perguntas. A pergunta A: o que está envolvido em se dedicar a Jeová? Está envolvido em fazer da vontade de Jeová a coisa mais importante de nossa vida. Além disso, envolve também negar a si mesmo e se tornar discípulo de Jesus. Parágrafo 4, parte B. O que significa negar a si mesmo? Veja também a imagem. A expressão grega traduzida negar a si mesmo também significa dizer não a si mesmo. Ao se dedicar a Jeová, abrimos mão de nossas vontades e dizemos não a qualquer coisa que desagrade a Jeová. Isso inclui dizer não às obras da carne, como a imoralidade sexual, e isso não é algo difícil, porque se amarmos a Jeová, vamos entender que as suas leis são para o nosso bem. E nessa gravura vem comparando os padrões de Jeová como as grades de uma prisão. Então aí tem a pergunta: você encara esses padrões como algo que tira a sua liberdade ou como as grades de uma jaula de leões que protegem você do perigo? Então, sem dúvidas, esses padrões de Jeová são como grades que nos protegem do perigo. Agora, parágrafo 5. Duas perguntas. A pergunta A: como uma pessoa se dedica a Jeová? Resposta: a pessoa faz uma oração a ele e nessa oração ela promete que vai adorar apenas a Jeová e que a vontade dele vai ser a coisa mais importante na sua vida. Em outras palavras, ela promete a Jeová que vai amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. Parágrafo 5, agora a pergunta B. Qual é a diferença entre a dedicação e o batismo? Temos mais uma gravura, mas vejam a resposta primeiro. A diferença é que a dedicação é feita em particular entre você e Jeová. Já o batismo é feito em público. Ele mostra para as pessoas que você se dedicou a Jeová. E essa dedicação é uma promessa muito séria. Então temos que fazer de tudo para cumprir essa promessa. Afinal, o próprio Jeová espera que façamos isso. E nessa gravura podemos ver exatamente isso, as pessoas se dedicando a Jeová. Por isso que chama a oração de dedicação.
Então podemos ver aí 5 pessoas diferentes fazendo essa dedicação, que no caso envolve prometer adorar a Jeová, somente a Ele, e colocar a sua vontade em primeiro lugar na vida. Segundo o subtítulo do estudo, por que se dedicar a Jeová? Parágrafo 6. Por que uma pessoa decide se dedicar a Jeová? O motivo principal de uma pessoa querer se dedicar a Jeová é o amor que ela sente por ele. Esse amor não é apenas uma emoção passageira, mas é baseado em conhecimento exato e compreensão espiritual, ou seja, em tudo que você aprendeu sobre Jeová e a vontade dele. Isso faz com que ela ame a Jeová cada dia mais. Parágrafo 7. A pergunta: o que é necessário fazer antes de nos dedicar a Jeová? Resposta: aqueles que se dedicam a Jeová devem ter um conhecimento básico da Bíblia e viver de acordo com as leis de Jeová. Eles fazem o melhor para compartilhar com outros o que aprenderam da Bíblia. Agora o parágrafo 8, com base no Salmo 116, 12 a 14. Qual a relação entre a gratidão e a dedicação a Jeová? A relação é que, ao pensarmos em todas as coisas que Jeová já fez por nós ficamos muito gratos, a ponto de querer dedicar a vida a Ele. A Bíblia diz que Jeová é quem nos dá toda boa dádiva e todo presente perfeito. E o maior presente de todos é o sacrifício de seu Filho Jesus. É só por causa do resgate que podemos ter uma amizade forte com Jeová. Além disso, Jeová nos dá a oportunidade de viver para sempre. Por isso, a dedicação a Jeová é uma das melhores maneiras de mostrar o quanto somos gratos pelo resgate e por todas as bênçãos que já recebemos. Terceiro subtítulo do estudo: você está pronto para a dedicação e o batismo? Parágrafo 9. Porque ninguém deve se sentir pressionado a se dedicar a Jeová. Resposta: porque às vezes a pessoa ainda precisa fazer mudanças na vida para seguir os padrões de Jeová ou precisa de mais tempo para fortalecer a fé dela. Devemos sempre lembrar que o amor que cada pessoa sente por Jeová cresce num ritmo diferente, e nem todos os jovens se batizam com a mesma idade. Por isso, é importante entender as mudanças que precisamos fazer e dar o nosso melhor sem se comparar com outros. Parágrafo 10. O que você pode fazer se ainda não estiver pronto para se dedicar a Jeová e se batizar? Veja também o quadro para os filhos de testemunhas de Jeová. Resposta: o que podemos fazer é não desistir desse alvo e pedir a ajuda de Jeová para fazer as mudanças necessárias. Pode ter certeza que Jeová vai ouvir a sua oração e ajudar você. E nesse quadro, irmãos, resumindo, ele mostra alguns artigos que ajudam tanto aqueles que têm filhos e criam eles na verdade a chegarem ao batismo, como aqueles que são novos na verdade e que pensam em se batizar futuramente. Quarto subtítulo do estudo: por que alguns não se decidem? Parágrafo 11. Como Jeová vai nos ajudar a continuar leais a Ele? Em 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus é fiel, e Ele promete que não deixará que sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas, quando vier a tentação, Ele providenciará a saída, para que possamos suportar. Então Jeová nos dá tudo o que precisamos para continuar leais. Parágrafo 12. A pergunta: o que você pode fazer para não cometer um pecado grave? Resposta: nós podemos controlar nossos desejos errados. Como? Por toda vez que formos tentados, nos esforçarmos em escolher fazer o que é certo, e daí orar a Jeová todo dia, tendo uma boa rotina de estudo pessoal e assistir a todas as reuniões. Além disso, podemos aproveitar cada oportunidade para compartilhar nossa fé com outros. Passando agora para o parágrafo 13, que bom exemplo José deixou para nós. Vimos aqui que apesar da esposa de Potifar tentar várias vezes seduzi-lo, José não tinha dúvidas nenhuma de como reagir. A Bíblia diz que ele se recusava e dizia: como eu poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar contra Deus? Então fica claro que ele sabia exatamente o que fazer antes de ser tentado pela esposa de Potifar. Por isso, conseguiu fazer o que era certo. Parágrafo 14. Como podemos rejeitar as tentações? Resposta: podemos decidir agora o que vamos fazer quando enfrentarmos uma tentação. Por isso, não pense duas vezes em dizer não.
para as coisas que Jeová odeia e nem fique pensando nelas. Parágrafo 15. Como uma pessoa mostra que está buscando seriamente a Jeová? Com base em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Resposta. Essa pessoa pode fazer o mesmo que Davi e implorar a Jeová. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim alguma tendência prejudicial e guia-me no caminho da eternidade. Dessa maneira, Jeová vai abençoar essa pessoa. Último subtítulo do estudo: Continue se achegando a Jeová. Parágrafos 16 e 17, uma só pergunta: como os que são criados na verdade podem se achegar a Jeová? Temos aí como base o texto de João, capítulo 6, versículo 44. Resposta: por tomar a iniciativa de se achegar a Jeová. Dessa maneira, Jeová vai fazer a parte dele e também se aproximar desses sinceros. Para Jeová, esses filhos são muito mais do que só uma pessoa num grupo. Afinal, ele se aproxima de cada pessoa de maneira individual, inclusive daquelas que estão sendo criadas na verdade. Parágrafo 18. O que vamos ver no próximo estudo? Com base no Salmo 48. No próximo estudo, veremos o que pode nos ajudar a continuar servindo a Jeová lealmente depois do batismo. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: qual é a sua resposta? O que significa ser dedicado a Jeová? A resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 3 e 4, parte B. Na Bíblia, dedicação significa separar algo para um objetivo sagrado. Quando nos dedicamos a Jeová, nós estamos dispostos a negar a nós mesmos para seguir seu Filho Jesus. Negar a si mesmo significa dizer não a si mesmo, ou seja, abrimos mão de nossas vontades e dizemos não a qualquer coisa que desagrade a Jeová. Isso inclui dizer não às obras da carne, como a imoralidade sexual, e isso não é algo difícil, porque se amarmos a Jeová, vamos entender que as suas leis são para o nosso bem. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: de que maneira a gratidão vai ajudar você a se dedicar a Jeová? A resposta está no parágrafo 8. A Bíblia diz que Jeová é quem nos dá toda boa dádiva e todo presente perfeito. E o maior presente de todos é o sacrifício de seu Filho Jesus. É só por causa do resgate que podemos ter uma amizade forte com Jeová. Além disso, Jeová nos dá a oportunidade de viver para sempre. Então, quando somos gratos por todas essas bênçãos, isso ajuda a nos dedicar a Jeová. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: o que vai ajudar você a não cometer um pecado grave? A resposta está no parágrafo 12. O que vai nos ajudar é controlar nossos desejos errados. Como? Por toda vez que formos tentados, nos esforçarmos em escolher fazer o que é certo, e daí orar a Jeová todo dia, tendo uma boa rotina de estudo pessoal e assistir a todas as reuniões. Além disso, podemos aproveitar cada oportunidade para compartilhar nossa fé com outros. Queridos irmãos, então chegamos ao fim dessa preparação e análise. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Realmente um estudo muito encorajador, principalmente para aqueles que pretendem se dedicar e se batizar a Jeová. Esperamos que tanto você como os da sua família possam tirar bastante proveito desse vídeo e possam elaborar excelentes respostas para comentar nesse estudo. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe nossos vídeos e também torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também vão preparar esse artigo e que precisam dessa ajuda. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um excelente fim de semana e um até mais aos próximos vídeos.